Estou recebendo aqui uma pessoa que entende aí, né, desse assunto, que é, claro, comércio, uma pessoa que todas as quarta-feiras está junto com a gente aqui. Estou falando aí do doutor Ziro Costa, ele é especialista em consultoria e negócios para pequenas e médias empresas e também aí as análises estratégicas. Já estou abrindo aqui um microfone do doutor Ziro. Doutor Ziro, muito bom dia, tudo bem com o senhor, doutor? Bom dia, Milton. Um prazer enorme estar aqui com você, com os seus ouvintes novamente. Tá certo. Bom, antes da gente falar um pouquinho das perguntas que estão chegando, eu gostaria de comentar com o senhor o seguinte: tivemos aí no dia 19 o dia da bandeira, né? Dia da bandeira brasileira. Da bandeira. Por que em filme assim a gente vê lá os americanos, eles pegam a bandeira dele, aparece em filme, aparece no metrô, todas as filmagens, até mesmo aquele repórter que às vezes está cobrindo lá, ele dá um jeitinho de pegar lá a bandeira, e a do Brasil só aparece na época da Copa do Mundo. Eu tenho alguma dica. Você sabe, você me lembra um pouco, há muitos anos atrás, muitos que eu digo, uns 30 anos atrás, né? Tinha um amigo, ele não era brasileiro, e uma vez ele me fez essa pergunta assim, com outros termos, que foi: puxa, vocês têm uma bandeira tão complicada, né? Uma bandeira toda rebuscada, tão difícil, né? Quando você vai, por exemplo, para a rua, vamos pegar a bandeira e vamos para a rua e vamos marchar a favor disso ou daquilo, né? Cadê a bandeira, né? Você tem que sair para comprar a bandeira. Quando a gente é um país, quando a gente é pobre, vamos dizer assim, o ideal seria uma bandeira mais simples, né? Que você junta lá 2, 3 cores e está todo mundo embandeirado, né? O americano é uma outra situação, porque o americano ele é um país rico, né? Então ele pode imprimir aquelas bandeiras lá com um custo praticamente zero, né? Mas o Brasil, eu acho que realmente tem uma bandeira difícil, uma bandeira que as cores, o significado, vamos dizer assim, são complicados de você explicar. Por exemplo, eu não sei, você não fiz o primário, né? Então a professora fala: não, o verde representa a mata, o amarelo as riquezas minerais, né? Mas isso não é verdade, né? Vamos dizer, se você for olhar na história, as cores estão muito voltadas para as cores do Império, para as cores da Casa de Bragança, né? E não houve uma disrupção, vamos dizer, entre o Império, a monarquia e a República, né? Ficou aquele... O brasileiro é meio assim, né? Tá, tudo bem, mudou, mas não mudou, esse aqui pode e tal. Então, eu acho que a bandeira, ela traz um pouco disso, ela foi feita também numa época onde aquele filósofo Augusto Comte era muito famoso. Então, por exemplo, a filosofia do positivismo, né? Então, estava muito em moda, né? Então, vamos dizer, o pessoal também que desenhou a bandeira eram positivistas, né? Ordem, progresso e tal. Então, isso tudo perde um pouco sentido, né? Você escrever alguma coisa na bandeira. Aliás, você me lembra, havia aquele nosso senador voltado muito para a educação, né? O Cristóvão Buarque, né? Isso. Ele tem uma lei, uns anos atrás, que era o seguinte: ele pedia para retirar esse ordem e progresso da bandeira, né? Por quê? Porque você tem lá uma série de pessoas que não conseguem ler. Como é que você vai juntar as pessoas embaixo de uma bandeira, né? Então, tem essas curiosidades. E outra, a bandeira, eu, por exemplo, tentei, em alguns empreendimentos aqui na Vecom, colocar um mastro com bandeira. Tentei não, coloquei mastro com bandeira, né? Mas, por exemplo, a nossa região aqui, metropolitana de Campinas, venta muito, você sabe. Então, para você rasgar uma bandeira é rápido. Uma bandeira um pouco de um porte maior custa aí R$2.000, fácil, né? Então, aí você rasgou a bandeira, por exemplo, o vento rasgou a bandeira, aí você tem que recolher essa bandeira, você tem que entregar, né? Tem todo um ritual. Ela é incinerada no dia da bandeira, né? Que foi... Dia 19, né? Que foi dia 19, né? E é isso, né? Agora, uma curiosidade que me lembra agora, você lembra do canal TV Senado, que é um canal aberto, né? Tem uma bandeira ali embaixo onde as pessoas falam, ali da presidência e tal, né? Aquela bandeira foi feita por um rapaz, na época, na década de 90, né? Que nasceu o filho dele, então ele foi lá e
Uma vez eu li que foi com um aspirador de pó que ele fez aquela bandeira. Ele penteou os pelos, né, do carpete ali que cobre ali a tribuna e desenhou a bandeira. Depois, uma vez eu cheguei até a ver alguns filmes onde ele faz a bandeira com uma escova, né? Se o pessoal prestar atenção, vai ver que esse rapaz é Clodoaldo da Silva, se eu não me engano, fez uma bandeira ali, né, estilizada, e é um sucesso. Todo mundo tira foto daquela bandeira no carpete, né? Eu acho que o Senado, desde 98, que segue essa tradição, né, de pentear ali uma bandeira do Brasil, né? Tá, vamos em tá frente. certo, vamos lá então. Bom, o tema da semana passada é sobre inovação, rendeu aí, a gente deixou para trás aí algumas perguntas, tá? Então, gostaria que a gente recebeu também, inclusive, aí, né? A gente vai tentar responder, o senhor tentou responder tudo na semana passada, o senhor falou sobre inovação disruptiva e o que equiparava aí a inovação radical, né? Temos outros tipos de inovação. A Black Week é uma, não é? Todo mundo Não fala deixa de disso. ser, Black Week é uma Black Friday, né? Quer dizer, é uma inovação, né? Uma a inovação ela é filha, é filhote da criatividade. Então você tem primeiro a criatividade e você tem a inovação. Quando você vai discutir inovação nas empresas, né? Aí você tem alguns autores, você tem algumas linhas, né? Por exemplo, ou você pode ter, voltando um pouco, você pode ter a criatividade, por exemplo, na música, né? A criatividade nas artes, né? A inovação está embaixo desse tópico criatividade, né? Então, por exemplo, o Black Friday, aí, por exemplo, a pessoa foi criativa, né? Criou uma data e tal, não sei o quê, né? Agora, a inovação nas empresas depende do autor que você pega, né? Vamos dizer, alguns dividem. Eu a semana passada falei em dividir em dois grandes blocos, né? Inovação incremental e inovação radical, disruptiva, como as pessoas gostam de chamar. Mas a incremental você pode dividir também em duas, por exemplo, a inovação substancial. Você faz uma inovação ali naquele processo que você, né, no seu processinho e tal. Ou ela pode ser incremental, né? Que seria, você vai nos limites do seu negócio, né? E inova ali no processo. Você acrescenta uma determinada função que não havia, você põe uma nova câmera no iPhone, não sei, alguma coisa assim, né? E você tem a disruptiva, que vamos dizer, aí você refaz todo o processo, você fala, não, esse processo joga fora, né? Como é que você comprava livro há uns anos atrás? Lá eu ia na livraria e comprava o livro, né? Então, não, eu vou refazer isso tudo, ele vai comprar, eu vou entregar isso na casa dele, né? Como pode estar acontecendo com as farmácias daqui a pouco, né? Para que você vai comprar lá, nós até brincamos, né, semana passada, para que você vai comprar o Tilenol na farmácia se não precisa de receita, né? Então é isso. Basicamente se você quiser, você pode dividir em três: substancial, incremental e radical. Tá, e isso incluiria aí, deixa eu ver aqui, convite a entender, né? Semana passada também, o senhor respondeu a pergunta sobre os clientes que sempre querem ganhar menos e ter mais. Isso é bom para a indústria ou para o comércio? Respondeu muito bem, inclusive o rapaz lá ficou super contente, ele deu aqui o retorno para a gente. E teria mais o que incluir, mais algum ponto, mais esse ouvinte disse que vende arroz. Ele vende arroz? A venda de arroz, nós estamos falando de inovação, né? Vamos supor. Agora, arroz é uma commodity, né? Então, vamos dizer, é um bem que é regido por mercados internacionais, por fórmulas matemáticas, né? Depende muito do clima. Então é difícil você inovar num mercado tão maduro, tão estabelecido, né? É fácil você, vamos dizer assim, inovar, que eu digo, fazer alguma disruptura, né? Nesse mercado. Esse mercado está lá, né? Vamos dizer, consolidado. Você pode ir para uma inovação incremental, né? Mexer numa alavanca aqui, numa alavanca ali, ver o que acontece. Existem alguns mercados que são complicados de você inovar, né? Por exemplo, esse que você citou. Outro é, por exemplo, o fulano tem lá uma loja, uma lojinha, vive da loja, sustentou a família,
estudou os filhos, não sei o quê, deve inovar, não deve inovar, ele vai quebrar, né? Na minha perspectiva, ele vai quebrar uma hora. Mas às vezes demora tanto tempo, o país é um país tão periférico, está tão longe da ebulição do mundo, né? Que às vezes ele consegue, numa geração, nasceu, viveu, venceu e foi embora, mas o negócio dele, a tendência é que acaba se extinguindo, porque vai vir um cara inovando, né, nesse mercado e vai te fornecer um outro tipo de produto que vai fazer a tarefa que você precisava de uma maneira melhor e mais eficiente. Então, aquela tarefa que você... Porque, no fundo, o cliente, o que ele tem? Ele tem um trabalho para ser resolvido, né? A gente não pensa muito nisso, a gente pensa em como melhorar o nosso produto e tal, mas existe esse trabalho do lado de lá da mesa, vamos supor, ele está mesmo que seja latente, que ele não saiba, mas ele tem essa necessidade a ser satisfeita ou não. Na verdade, a gente deveria partir daí, né? Então é isso. Agora, eu acho que existem outros mercados aí, em situações peculiares, né? Que a inovação talvez fique num segundo plano. Mas, de qualquer maneira, o que a gente sabe é que, vamos supor, o mundo está inovando, né? E sem uma velocidade bastante grande. A gente sabe que, por exemplo, o silício está se esgotando, a gente tem outras tecnologias vindo. Aliás, como falava Confúcio, né? Confúcio falava que há 3.000 anos atrás que a experiência é como você ter uma lanterna nas costas, né? Ela vai iluminando o seu passado. Agora, para frente, escuta, você vai ter que tatear, vai ter que inovar para seguir esse caminho. Né? E tem a inovação agora na tecnologia também, profissionais aí, experience, né, que eles falam lá, realmente, então você vai no supermercado, tem aquela musiquinha que você passa o produto lá, tem aquela coisinha, é justamente por quê? Eu quero vender mais, para o caixa não se preocupar ali, quem está olhando, será que eu passei? Não, aquilo já é uma inovação, né? Então, o uma mercado, inovação do processo, né? Processo, e eu acho que a informática, esse assunto que você falou, está bem... Não, na verdade, o mundo vai mudar por causa da tecnologia. Né? Então, por exemplo, o resto vem atrás. Então, o fulano lá está lá. Você pergunta para o fulano, você quer inovar e tal? Ah, eu quero. Mas o que você fez nos últimos 5 anos? Ah, não fiz nada. Então, ele já tem um cérebro, vamos dizer assim, calcificado, né? Vamos dizer, ele não está disposto a inovar, tá certo? Agora, o que está puxando tudo? É a tecnologia. Então, você pega, por exemplo, a advocacia, né? A advocacia é um segmento condenado, certo? Condenado à extinção, né? Vamos dizer assim. Você, com inteligência artificial, logo vai responder algum processo, alguma coisa, por similaridade, por associação e tal, você vai ter essa resposta. Então, a advocacia vai ter que, vamos dizer assim, ou ela vai se reinventar, vai inovar, né? Ou então ela vai morrer, né? Assim como vários comércios, assim como várias indústrias, né? Então, essa é a ideia. A ideia é você ter esse pé sabendo o que está rolando aí, como é que o pessoal está surfando aí em termos de inovação, né? O que eles estão fazendo, para não ficar totalmente para trás e às vezes... Tá certo. E de tecnologia, o Vitor está dizendo aqui, né? A palavra smartphone é o telefone inteligente, né? Telefone inteligente, sim. Telefone inteligente. Então, quer dizer, hoje em dia o senhor está com o telefone na mão, o senhor sabe onde o senhor está, o senhor compra, o senhor faz tudo, então realmente aí é uma inovação. Bom, deixa eu mais uma pergunta aqui. Como eu posso aprimorar o meu produto ou serviço ao mesmo tempo ser disruptivo? Não dá, Milton, não dá. Sinto informar o seu ouvinte aí, mas não vai dar, vamos dizer, porque o que acontece, quando você vai para a inovação incremental, substancial que seja, você está naquele processo e você está ajustando aquele processo e tentando melhorar aquele processo, tá certo? Tudo bem, é uma saída, é louvável e você pode ter muito sucesso com isso. Agora, quando você vai para a inovação disruptiva, é outra coisa, é você pegar aquele processo e falar assim, não, vou refazer isso aí, não é dessa maneira, esquece, vamos começar aqui do zero, né? O que fez a Amazon, né, por exemplo, ela revolucionou. Então, o que aconteceu? Aquele pessoal que estava melhorando o processo dele, sala de leitura, vou colocar uma lanchonete dentro da minha livraria, estava fazendo melhorias, inovando ali e tal, né? Quando entra a Amazon, ela fala, não é assim que compra livro, né?
é de outro jeito. E aí não é assim que lê livro. Ninguém tem mais espaço para ter livro na prateleira. Quem comprava a Barça, eu conhecia, já morreu, né? Então, não tem aquele armário enorme. Né? Então, num Kindle da vida, você tem lá centenas de livros. Tá certo. Bom, doutor, antes de fechar, são 8h19. Puxa, já terminou o tempo. Milton, seguinte, pergunta para o doutor se existe algum motivo para não inovar numa empresa. Se existe? Algum motivo? Vamos dizer, por exemplo, não existem vários motivos porque as empresas não inovam. Né? Primeiro, por exemplo, é a falta de cultura. Então, por exemplo, o cara nunca inovou, tá sempre faz lá um remendinho aqui, um remendinho ali, coloca uma perfumaria e acha que está inovando, né? Então, não tem a cultura da inovação, né? Isso tem que implementar. Segundo, o próprio CEO, né, o Chief Executive Officer, né, o chefe de ofício em português, ele não tem essa cultura, vamos dizer, ele vamos dizer, nessa liderança não enxerga essa necessidade. Então, ele não deixa brotar de baixo as boas ideias, as ideias novas, né? O terceiro, falta de recurso mesmo, né? Vamos dizer, porque você vai inovar, você precisa colocar lá um capital, às vezes capital financeiro, um capital intelectual. As empresas no Brasil estão sobrevivendo, né? Estão nadando em pouca água, né? Mal pagando os impostos. Então, talvez ele seja bem intencionado, mas não tem recurso. Quarto, vamos dizer assim, as pessoas não têm essa habilidade, né? Então você formou um time que não agrega, né? Um time que não pensa. Você fala, você veio aqui para... É o tal da administração antiga, né? Comando e controle, né? Você vai fazer isso, o cara fala, tá bom, vou fazer isso, né? E faz isso e acabou, né? Não tem essa abertura, né? O time não responde. Muitas vezes não é culpa do time, às vezes o time está tão sobrecarregado, né? Que o cara não tem tempo para pensar. A hora que ele para, ele fala, putz, eu preciso relaxar, não quero pensar em nada, né? Mas às vezes o time, por mais que você coloque informação nele e incite ele a pensar, ele não pensa. E aí, junto com isso, acho que está um pouco da falta de tempo também, eu diria, né? Que, vamos supor, o fulano tem aquela atividade às 8 horas e, pô, depois ele tem criança, tem escola, tem isso, tem aquilo. Quando vê, o dia acabou, né? O Jornal Nacional fala, o plim-plim lá, fala Deus, boa noite, e você fala, meu Deus, acabou. Né? Ele brincou com o senhor aqui, ele colocou que assim, então, pelo que eu entendi, eu não inovando já é um motivo para que eu pense na minha empresa. Quer dizer, eu não vou inovar porque meu custo não vai dar certo. Então, já é uma forma que está inovando também, né, doutor? Não sei se... Eu acho que a inovação... Aquela história da empresa tamanho do meu sonho, não é bem assim? Eu acho que você pensar grande, você fala? Pensar grande? Eu acho que não. Eu não acredito muito nessa filosofia do Paulo Lema. Eu acho que assim, eu acredito no VJ, né? O VJ é aquele indiano que ele fala assim, é o seguinte, ó, olha para o passado e tenta desconstruir o passado, porque ele não é mais válido. Olha para o futuro e vê se tem algum sinal fraco ali do que está acontecendo, o que não está acontecendo. E os dois pés no caixa, entendeu? No presente. Ou seja, você tem que, não adianta você falar, vou pensar grande, vou fazer um grande empréstimo, vou fazer tal coisa, e vou vender, e não sei o quê, e vou inovar, e quebra daí a 6 meses. Eu acho que tem que ir devagar, principalmente no Brasil, né? A única coisa constante são as mudanças, né? O camarada pega, o senhor está na casa do senhor, lá tranquilo, liga o telefone, uma certa agência bancária, dizendo para o senhor, o senhor tem aqui 10 mil reais à sua disposição, pode pegar. Daqui a pouco está na sua conta. Mas como é que funciona? Não, vai ser uma parcelinha de 2 mil, você paga aí em 48 vezes. Você vai, puxa vida, é rapidinho matemática, né? De 10, se eu pagar no final, é complicado. Então tem que ser essa matemática rápida aí, né? Porque às vezes aí... Não, tem que ter o olho, tem que ter os dois pés fixos no caixa e você, vamos dizer assim... a última mensagem eu diria para você o seguinte, que a gente sempre teve turbulência, né? E as turbulências vão continuar ocorrendo. E me lembra um pouco o meu guru, né? O Peter Drucker, né? Que ele falava assim, né? O maior perigo em tempos de turbulência não é a turbulência em si, mas agir com a lógica do passado, né? Então, vamos dizer, não dá mais para agir com a lógica do passado. Quem está
tá agindo, pensando, eu fiz assim, deu certo, fiz assado. Não. Lembra da lanterna do Confúcio que ela está nas costas, ela não está na sua frente. Tá certo. Bom, e sobre a bandeira ainda, então aqui a gente vai terminar com uma música, né? E a bandeira também, eu estou vendo aqui, o senhor tem razão, né? Tem o verde, o amarelo, o azul e branco, as curiosidades aqui. E as estrelas, né? Bandeira, você vê as estrelas é impressionante, né? É o céu do Rio de Janeiro às 8h30 da manhã, vista de um ponto, não sei de onde, do espaço. Quer dizer, você vai ter que colocar um estado a mais, por exemplo, você tem que saber onde é que estava aquela estrela naquele horário, né? Consultar aí um astrônomo, né? Porque ela não está ali dispersa, né? Vamos dizer, elas retratam o céu do dia 15 de novembro de 1889. Né? Tá certo. Doutor, são 8h24, agradeço mais uma vez a presença. Obrigado, Milton. Um grande abraço, obrigado por esses minutos aqui que são bastante alegres. O que os nossos comerciantes não devem fazer no Black Friday? Não devem fazer? Não devem. Eu acho que eles não devem ser desonestos. Eu acho que tem a transparência, a honestidade, mesmo que ele não dê nenhum desconto, né, vamos dizer assim, mas que eles façam o que eles prometem. Tá certo. Doutor, um abraço para o senhor. Então, a gente vai com o Copacabana Beach aqui, Balança Brasil, chegando por aqui. O doutor Jairo Costa, agradeço. Um ótimo dia, uma ótima quarta-feira. Semana curta essa aqui, né? Começou hoje, só com cara de segunda, mas é quarta-feira. É impressionante. Tá certo, doutor. Balança Brasil. Vamos lá, gente. Bom dia. Obrigado, Milton. Obrigado, senhor. Obrigado, ouvinte aí, curtindo o nosso programa. A gente volta.